Olá, futuro intercambista, como vai? Tudo bem por aí? Aqui quem fala é a Ariane Machado e hoje você está assistindo o GAcast, o novo podcast da Go Ahead Intercâmbios. Nesse podcast você vai encontrar todas as informações se você deseja fazer um intercâmbio, melhores destinos, melhores programas, dicas e muito conteúdo relevante para que você possa realmente planejar o tão sonhado intercâmbio. E hoje temos a presença do Thiago e da Vino, que decidiu fazer o intercâmbio após os 30 anos e largou toda a sua carreira aqui no Brasil. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Thiago, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso intercâmbio. Mas antes de tudo, não deixe de nos seguir nas redes sociais e acompanhar os próximos podcasts, que vai ter podcast toda semana aqui para vocês, falando um pouco sobre intercâmbio e todas as experiências, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos lá? Vamos apresentar o Thiago e Davino. Thiago é de São José dos Campos, do interior de São Paulo. Ele fala isso, mas ele é de Jacareí, tá, gente? Então, ele mora em Jacareí, mas ele gosta de falar que ele é de São José dos Campos. Eu gosto sempre de salientar que eu sou de São José, mas moro em Jacareí. Tá. Fez o que muita gente tem vontade de fazer, mas não tem coragem, que é realmente largar tudo aqui do Brasil e realizar o tão sonhado intercâmbio, né? E principalmente após os 30. Então, ele largou todas as conquistas e com 30 anos foi fazer o intercâmbio, né? Como eu falei pra vocês. E hoje tem um projeto pessoal que ajuda as pessoas a se planejar melhor para o intercâmbio. Outra coisa que eu tenho que falar aqui e comentar com vocês, tá? O Thiago, ele foi com cabelo fazer intercâmbio e ele voltou sem cabelo. Então, não preciso nem falar, né? Podiam botar um foco aí, né? Que a gente até brinca, né? Que ele é igual piscina, dá pra ver o fundo. Então, vamos lá, gente. Agora que todo mundo tá rindo aqui, né? No podcast, pra gente deixar um pouco mais descontraído. Agora soltou, vamos lá. E até falando um pouquinho aqui pra vocês, aqui no podcast, todos os nossos convidados, a gente pede pra trazer um objeto e contar um pouco da história, como que foi no intercâmbio, o que representou esse objeto na vida, né, a experiência que aconteceu realmente no intercâmbio. Então, a gente pediu pro Thiago trazer um objeto aqui e falar um pouquinho sobre o que isso representou no intercâmbio para ele. Vamos lá, Thiago, pode começar. Bora, então, o objeto que eu trouxe foi uma foto, só que meu celular ficou com alguém aí. Passa meu celular para mim, por favor, vou mostrar a foto, eu esqueci que estava no meu celular. Eu ia trazer... Esse aí. Eu ia trazer o ingresso de um show que eu fui, que me marcou demais lá na Irlanda, que foi o show do Aerosmith, mas eu não achei o ingresso, acho que eu deletei, joguei fora, então eu trouxe... Aqui é rock and roll, né? Eu trouxe uma foto, cara, que mete muito. Aqui, essa daqui, ó, pra você. Sim. Olha, gente. Bem bonita. A gente coloca na tela. Tá bom. Então, essa foto aqui eu tirei na Irlanda do Norte. Eu posso ser feio aqui, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. E essa foto eu tirei lá na Irlanda do Norte. Por que eu coloquei essa foto aqui representando a gente? Representando, né, um objeto legal aqui. É porque, quando a gente vai viajar, né, você sabe muito bem disso, Ariane, quando a gente vai viajar, acontecem umas coincidências que a gente não tá esperando, né? Então, eu fui para a Irlanda do Norte despretensiosamente, fazer uma viagem de bate-volta, aluguei um carro, fui para lá para passar um dia e, por acaso, de frente ao Museu do Titanic, estava tendo a largada de uma volta ao mundo de barco e tinha um barco do Brasil competindo. Eu nem sabia que esse tipo de competição existia. Tem até uma foto, tem até aqui no fundo, dá para mostrar, não sei se a câmera pega aqui no fundo. Tem a bandeira do Brasil, eu tirei a foto bem na frente de uma fragata do Brasil que chama Cisne Branco. É um barco muito bonito que imita muito as caravelas da descoberta do Brasil. É toda a vela bonita, não tem nada de motor, não tem nada. E a largada ia ser de Belfast. E tinha, acho que se não me engano, 8 navios. E aqui na foto saiu o da Holanda e o do Brasil, aqui no fundo da foto. Então tinha um evento ali na largada, tinha uma festa, tinha banda tocando. E os navios, a gente podia passear ali dentro desse navio, né? Tava aberto para visitação ao público. E tinha umas filas imensas, para poder fazer um tour por dentro do navio. Quando a gente passou perto, do lado do navio do Brasil, um dos marinheiros lá escutou a gente falando português
e chamou a nossa atenção. Falou, brasileiro? Eu falei, brasileiro. Ele falou, pode furar fila, sobe aí, sobe. Daí a gente furou, era uma fila enorme. Brasileiro dando sempre o seu jeitinho, né? Brasileiro sendo brasileiro. A gente subiu no navio para fazer o tour, o cara levou a gente lá onde estava todo isolada a área, não podia entrar, levou a gente lá para tirar foto com o capitão do navio. Assim, foi uma experiência muito bacana e não foi nada planejado, era um passeio bobo ali de ida, de bate-volta, que a gente acabou pegando a largada de uma volta ao mundo de barco, uma super inusitada. Mas essa foi a minha experiência, foi o que eu quis aqui colocar de legal. Já aconteceram outras experiências bacanas, outras coincidências em outras viagens, mas essa aqui foi bem marcante, foi bem bacana durante o meu intercâmbio. Que legal, Thiago, muito bom você compartilhar essa experiência, essa história. Acredito que todo mundo vai gostar muito e vai querer ir para a Irlanda do Norte. Para quem deseja fazer um intercâmbio na Irlanda, com certeza vai ter oportunidade para conhecer a Irlanda do Norte, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá às perguntas, né, Thiago? Porque agora está todo mundo curioso para saber um pouquinho mais sobre você. Por que você não fez intercâmbio mais cedo e só decidiu fazer o intercâmbio aos 30 anos? Que eu acho que tem muitas pessoas, né, muitos brasileiros, né, que pensam, poxa, 30 anos de idade não é idade para fazer intercâmbio. Pelo contrário, eu acredito que, e eu acho que deve ter sido essa a sua decisão, mas conta um pouquinho aí pra gente por que você tomou essa decisão de fazer intercâmbio e só tomou essa decisão após os 30. Então, quando eu fui fechar meu intercâmbio, que eu decidi ir para a Irlanda mesmo, eu pensava exatamente desse jeito. Assim, eu vou com 30 anos, já tenho 30 anos e vou fazer meu intercâmbio. Depois que eu vi que 30 anos não é velho para fazer intercâmbio. Sabe? Eu fui com 30 anos, tem gente que vai com muito mais. Já vi gente fazendo intercâmbio lá com 60, 65 anos. Então, a primeira coisa que eu quebrei de paradigma foi a idade. Mas eu queria ter feito antes, né? Com 30 foi muito bacana, já estava numa maturidade legal para aproveitar bem meu intercâmbio. Mas o porquê que eu não fui? Né? A questão é por que eu não fui antes? Porque eu não tinha conhecimento. Né? O intercâmbio para mim era só uma... Eu via muito falar de intercâmbio, que era os jovens, assim, os pré-adolescentes que tinham uma condição financeira muito boa e iam fazer o ensino médio, que é o high school, nos Estados Unidos. O intercâmbio para mim se resumia nisso, intercâmbio nos Estados Unidos, igual aqueles filminhos lá da sessão da tarde, que o pessoal vai para um acampamento bonitinho e volta para casa. Eu não tinha conhecimento sobre o que era intercâmbio. Na época não tinha tanto conteúdo igual tem hoje na internet, blog, vídeo no YouTube. Então para mim era uma coisa assim que eu só ouvia falar desse nome, sabia que existia, mas nunca passou pela minha cabeça da importância de ter feito intercâmbio. Então eu deixei passar, foquei na minha carreira aqui no Brasil. Foi aí que, quando foi chegando perto dos 28, 29 anos, que eu fui vendo o que era, fui começando a me inteirar mais. Por coincidência, eu fui seguindo alguns canais de intercâmbio, algumas pessoas no YouTube, e fui vendo o que realmente era intercâmbio e vi que aquilo realmente era para mim. E independente da idade, eu decidi me planejar, né? Não foi de última hora que eu decidi ir, foi tudo bem planejadinho e acabou acontecendo aos 30, como poderia ter acontecido aos 31, 33, 35, sem problema algum. Mas se eu tivesse feito antes, eu não teria a maturidade que eu tinha com 30, mas seria muito bem aproveitado também. Eu aproveitaria de outras maneiras meu intercâmbio e até o retorno, né? O regresso ao Brasil eu aproveitaria de outras maneiras. Mas valeu super a pena, foi super bacana. Legal, Thiago, muito bom mesmo. Isso é bem importante, né, para o público que está ouvindo esse podcast, saber que não tem idade para fazer o intercâmbio, né? Não tem idade nenhuma, pode ter 40, pode ter 50, pode ter 60 anos. Eu mesmo, né, estudei com pessoas com 58 anos de idade e nunca é tarde, gente, para fazer o intercâmbio, não é verdade? Então, nunca é tarde. Não tem o Boris Casoy, ele não, com 80, foi fazer faculdade com 80 anos, o que ele sempre sonhou fazer veterinária. Então, gente, o que é o intercâmbio, né? Envelhecer o corpo, não tem pra onde correr, envelhecer a mente é opção nossa. Exatamente, sem contar com o intercâmbio, né? É uma grande imersão cultural, não só isso, né? É o que a gente sempre fala, o intercâmbio ele vai muito além de aprender o próprio idioma, né? Com certeza, então, com certeza. Tudo que você vive, toda a experiência, assim, Não, o idioma se torna secundário quando você está no seu intercâmbio. Exatamente. A gente compra um intercâmbio, se planeja pensando em aprender o idioma.
Mas quando a gente está no intercâmbio, a gente vê que o idioma se torna secundário, completamente secundário. Tudo que a gente aprende de cultura, a gente aprende que não existe o óbvio. O que é óbvio para mim não é óbvio para um chinês, não é óbvio para um marroquino, né? Eu não sabia que, para mim, o óbvio era almoçar meio-dia, né? Eu trabalhei com um polonês que o óbvio era almoçar às 10 da manhã. Aquilo era óbvio para ele. Exatamente. E o óbvio para mim é, aqui no Brasil você fala, vamos almoçar, todo mundo já tem meio-dia na cabeça. É óbvio, né? Não é. É óbvio pra gente. Né? Pro polonês, o óbvio é às 10 da manhã. Se chamar ele pra almoçar meio-dia, ele vai rir da sua cara. Então, assim, cada cultura, a gente aprende a respeitar muitas diferenças, né? O mongolês, né, quem vem da Mongólia, come com a mão, não usa talher. Né? E ele vê a gente comendo com talher e acha estranho. Né? Ele faz o potinho dele lá e come com a mão. E a gente vê uma pessoa comendo com a mão e a gente acha estranho. Então, respeita demais. Cultura, né? Cultura, E isso, no final das contas, acaba enriquecendo muito mais do que simplesmente aprender o idioma, como se fosse uma escola de inglês aqui no Brasil. Muito bom. Vamos lá. E, nossa, muito bom, Thiago. E conta um pouquinho pra gente o que você fazia aqui no Brasil e o que o seu trabalho, né, sua experiência aqui no Brasil te ajudou no intercâmbio durante a sua experiência que você teve no exterior. A maturidade ajudou muito, né? Eu convivi com adolescentes no meu intercâmbio que alguns souberam aproveitar o intercâmbio e alguns não, né? Então, assim, o primeiro de tudo foi maturidade, é saber exatamente o que eu queria. Eu fui para a Irlanda com um propósito, né? Eu tinha um propósito em mente para chegar lá, eu tinha que seguir, tinha um processo a seguir, né? A gente vê muitas pessoas lá que quando não tem muito o porquê de ter ido, elas acabam se perdendo, andando o tempo todo com brasileiro, frequentando só festa de brasileiro. É ruim? Não é ruim, é legal pra caramba as festas de brasileiro. Tem o pagodão lá da quarta-feira, tem o sertanejo da sexta-feira, feijoada do Adão, é bacana. Você não pode só viver nisso o tempo todo, né? Você tem que conviver lá com as pessoas, com os irlandeses, com as pessoas de outras partes do mundo, e estudar, né? Mas profissionalmente, o que me ajudou foi assim, uma das minhas experiências de trabalho foi ser servente pedreiro, foi trabalhar na obra. E eu entrei para carregar tijolo, essas coisas, quebrar parede. Só que durante o serviço, para quem não sabe, eu sou formado em engenheiro elétrico, e lá durante o serviço eu falei pro dono da obra que eu sabia mexer com eletricidade, eu era eletricista. Tipo, no dia seguinte ele me tirou do trampo pesado e me colocou para trabalhar de eletricista. Deu um multímetro na minha mão e falou, vai fazer a parte elétrica da casa. Me pagou mais e o trampo era melhor, assim, era menos bruto, né? Então isso é uma das coisas que me ajudou. E saber lidar com pessoas também, né? Quando a gente vai trabalhar com pessoas de outras nacionalidades, a gente tem que ter muito cuidado, o tom que a gente vai falar, né? Porque as pessoas, às vezes, ou elas toleram mais ou toleram menos as coisas que a gente fala, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo na Irlanda foi o seguinte: eu só tinha como parâmetro aqui no Brasil o brasileiro trabalhando, né? O ritmo do brasileiro trabalhar, o nível de produtividade do brasileiro. Quando eu cheguei na Irlanda lá, eu tomei um susto, porque eles são hard work total, mano. Vou dar um exemplo lá, trabalhei com um romeno na obra. O que um romeno faz é o que 4 brasileiros fazem aqui, mano. Aqui o brasileiro toma um café, olha o tempo, mexe no WhatsApp, vai pedir um copo d'água antes de começar a trabalhar. Lá não. Lá o cara não dá um bom dia, não olha pro lado. É uma máquina de trabalhar. Produtividade o dia todo. Exatamente. Então isso eu fui aprendendo lá, né? Isso eu trouxe de lá pro Brasil, né? O ritmo de trabalho deles, de não ficar perdendo tempo, né? De ter alta produtividade, isso eu aprendi com ele. E não é só em startup, em empresa moderna que o pessoal fala de alta produtividade, não. Na obra mesmo, você vê o pessoal trabalhando lá, você cansa só de olhar eles trabalhando, né? Teve uma situação, não querendo prolongar demais a resposta, mas teve uma situação pode responder tranquilo. Que eu vendo o cara passar massa corrida na parede, assim, ou na obra, e o pedreiro passando massa corrida na parede. E é um trampo que demora fazer isso, né? Ele pegou uma espátula deste tamanho, assim, ó, colocou uma perna de pau
e foi passando de perna de pau na parte da metade da parede para cima, de uma vez só, assim, andando de perna de pau. Nada de andaime, passa um pouquinho e desmonta, monta em outro lugar, passa um pouquinho e desmonta. Não, o cara pegou uma perna de pau, assim, em 5 minutos o cômodo inteiro tava feito, assim, coisa de 5 minutos. Então, assim, os caras são demais, assim, pra trabalhar, são muito fera. E eu tentei traduzir um pouco desse ritmo de trabalho para quando eu cheguei aqui no Brasil. Muito legal, muito bom, Thiago. Gostei. Muito bom. Essa experiência, principalmente de trabalho, é bem importante, né? Porque tem um público, né, que procura realmente o intercâmbio para conseguir se manter, né? Conseguir um trabalho, para conseguir se manter. Então, compartilhar essa história é muito importante para todos nós. Então, sim, muito bom mesmo. Thiago, eu fiz a sua apresentação aqui falando um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto pessoal. E até queria te perguntar o que levou você a criar esse projeto pessoal voltado mais para planejamento financeiro para quem deseja fazer um intercâmbio. Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, vamos lá. O motivo principal foi eu não ter aprendido isso antes. Eu me incomodei demais em não ter aprendido sobre a importância do intercâmbio antes. Eu fui aprender já com 30 anos de idade. Então, durante todo o meu intercâmbio eu fiquei pensando assim, o que seria de mim se eu tivesse aprendido sobre isso com 18, com 19, né? Se o meu pai soubesse da importância e tivesse colocado na minha cabeça isso com 15, com 14, com 10 anos de idade, né? Porque hoje não é culpa da minha família, né? Mas a gente não sabia, a gente não tinha instrução para isso, né? Mas eu não preciso ver a próxima geração passar pela mesma coisa, né? Então, assim, o motivo principal é esse, é colocar na cabeça das pessoas o quanto antes da importância do que o intercâmbio faz na vida de uma pessoa. Independente se é um intercâmbio de um mês, se é de um ano ou se é de 3, 4 anos, igual foi o meu. Então, se uma pessoa quer se preparar para fazer uma faculdade no exterior, ela não tem que se preocupar com isso com 25 anos de idade. Ela tem que se preocupar com isso com 10, 12, 15 anos no máximo, porque é um projeto de muito longo prazo. Não é assim, deu vontade de fazer uma faculdade fora, vou fazer amanhã. Custa muito caro, precisa de muitos pré-requisitos, você precisa se preparar, é uma vida de preparo para você poder entrar numa faculdade. Se o próprio americano, ele se planeja, ele se programa a vida inteira para entrar numa boa faculdade, quem diria um sul-americano, né? Tem que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para conseguir disputar a mesma vaga de faculdade que um americano. Exatamente, já é difícil para ele. Imagine não é pra tão gente. Simples assim, né? Então não é da noite pro dia, não é no estalo que a pessoa fala, pô, eu quero. Não é só querer. Infelizmente, não é só querer, tem que poder fazer. Então, a parte do poder fazer, eu quero sanar antes da pessoa querer. Quando ela tiver a vontade de fazer, ela já tem os pré-requisitos. Então, ensinar ela a se planejar financeiramente, porque é um investimento caro, e ensinar ela a se planejar nos pré-requisitos, aprender o inglês da forma correta, quais exames a pessoa tem que fazer para estar apta para fazer uma faculdade no exterior, né? Com qual idade, quanto que um pai tem que guardar de dinheiro para mandar um filho fazer um high school, né? Quanto? A partir de quando que tem que guardar dinheiro? Em qual idade que a criança tem que já estar falando bem inglês para estar apta para fazer um high school nos Estados Unidos? Não é o menino tá no 3º ano do ensino médio, o pai falar assim, quero mandar ele para fora. Fala inglês? Não, coloquei ele ontem no CNA. Não vai, entendeu? A criança tem que começar a falar inglês desde lá do primário, para quando chegar no ensino médio tá apta a poder fazer um preparatório desse, um curso desse, para depois ingressar numa faculdade, entendeu? Então, se eu conseguir colocar na cabeça dos adultos que para o filho dele fazer uma faculdade fora é um planejamento desde que ele nasce, tanto financeiramente quanto a preparação da criança, é a missão do meu projeto. Muito bom. E é verdade que você falou que essa questão das pessoas quererem ter um estalo. Acha que é da hora da noite pro dia. De ter um estalo e falar, não, eu quero fazer uma graduação. Mas você tem inglês? Não, eu não tenho inglês. Então, não é assim da noite pro dia que você vai conseguir falar inglês. Exatamente. O suficiente, né? O necessário para fazer uma graduação. Sim, então, e por outro não é tão lado, simples assim, né? E por outro lado também, o próprio adulto. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tenho várias pessoas que, perdeu o time de fazer uma faculdade fora. Era para ter estudado antes? Era.
Perdeu o time. Mas o que eu posso fazer agora, então? Se eu perdi o time do high school, perdi o time da faculdade, o que eu posso fazer? Os programas para adultos que tem, igual o que eu fiz, de estudo mais trabalho, se a pessoa se planejar direitinho, não é um programa para rico, não é só rico que pode fazer. O problema é planejamento. Todo mundo consegue fazer. O problema é planejamento. Então, uma pessoa que morro de vontade de morar fora um tempo, trabalhar, estudar. Puta, mas eu não posso fazer. Lógico que pode. É planejamento. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Se planejarem para poder fazer gastando pouco. Que legal, Thiago. Muito bom. Isso é importante compartilhar com as pessoas mesmo. Que não é tão simples assim, mas tudo é possível, né? Desde que tenha planejamento, é possível. Exatamente. Sempre, né? Tiago, e fala um pouquinho para mim o que você acha que a educação internacional é uma tendência no Brasil? Você acha que a educação internacional é uma tendência aqui no Brasil? Eu acho que é uma tendência no Brasil, mas não tanto quanto poderia ser, né? Comparando com outros países emergentes, como China, Vietnã, Índia, outros países, até países de menor expressão do que o Brasil, como o próprio Vietnã, tem muito mais alunos nas faculdades da Inglaterra, da própria Irlanda, dos Estados Unidos, do que brasileiro. Eu vejo muito brasileiro investindo todo o dinheiro que consegue juntar, arduamente consegue juntar um dinheiro, investindo em aprender o idioma. Aí ele aprende o idioma, acabou o dinheiro dele. Ele não consegue fazer uma faculdade. Aí ele sabe falar o inglês, mas não tem dinheiro para a faculdade. Nos outros países, não. Nos outros países, eles aprendem o idioma no próprio país e guardam o dinheiro para investir numa faculdade fora. É por isso que hoje em dia, se você for nos Estados Unidos, está cheio de indiano, vietnamita, cheio de mongolês, polonês, está cheio desse pessoal lá. Porque lá eles aprendem o idioma, o inglês, ou até mais de um idioma, além do nativo, eles aprendem na própria escola. E aqui no Brasil a gente não está nesse nível ainda. Então hoje a gente investe muito dinheiro em escola de inglês aqui, IASE, de cultura inglesa, que seja. Gasta muito dinheiro aqui e a hora que vai, eu quero fazer uma faculdade no exterior agora. Pô, filhão, acabou o dinheiro, agora não tem mais. Então assim, é uma tendência hoje que eu vejo muito bolsista. Né? Eu consegui uma bolsa de estudo, o cara foi número 1 da Olimpíada de Física e ganhou uma bolsa para Harvard. Beleza, é 1 em 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. E aí? A gente vai ficar assim, pingando de 1 em 1? Ou vai colocar 200 indianos, igual a Índia faz, coloca 200 indianos por semestre numa faculdade nos Estados Unidos? Entendeu? Então assim, que é uma tendência mundial, mas o Brasil está engatinhando ainda. Isso eu tenho que concordar com você, você tem razão. Verdade, Thiago. E Thiago, fala pra mim o que seria do Thiago se ele tivesse feito o intercâmbio antes, mais novo, antes dos 30, vamos colocar aqui. Acho que eu seria um pouco mais descabeçado do que eu fui com 30, ia curtir um pouco mais e aprender um pouco menos, acho que com certeza isso vai acontecer, porque lá naturalmente acontece. E eu acho que eu conseguiria... Eu acho que o resultado maior seria voltando do intercâmbio. Eu acho que eu teria outras oportunidades profissionais aqui no Brasil, eu acho. Eu perdi algumas vagas não de emprego, mas de subir na carreira no emprego que eu tinha por não falar o inglês. Mas se eu tivesse feito o intercâmbio antes, eu poderia não estar nesse emprego, que o meu destino seria completamente diferente, mas acredito que eu não perderia as oportunidades que eu perdi com 25, 26, 27 anos. Acho que eu estaria mas eu não seria o empreendedor que eu sou hoje, então acho que eu estaria também bem, mas hoje eu tô satisfeito com a minha posição. Tá vendo? Não é tarde para fazer intercâmbio se você tem mais de 30 anos, hein, gente? E Thiago, você se arrepende de não ter feito o intercâmbio mais jovem? Eu me arrependo, mas não morro de arrependimento, assim, não. Eu poderia ter feito mais novo, sim, mas foi o que eu comentei com você, eu não tenho quem culpar, assim, sabe? Meu pai até hoje não sabe muito bem o que é intercâmbio. Tipo, o filho dele trabalha com isso e até hoje ele não sabe muito bem o que é. E eu também demorei para aprender. Acho que não é arrependimento, é assim, eu aproveitaria de uma outra maneira. Muito bom, muito bom. Thiago, e você acha que tem idade certa para fazer o intercâmbio? De jeito nenhum. Não tem. Com 11 anos de idade ou com 61, com 70 anos.
Você vai aproveitar seu intercâmbio de maneiras diferentes, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender nada, né? Então, tem intercâmbio para mais de 50 anos, tem intercâmbio dedicado para quem tem mais de 50 anos, com atividades específicas. Não, definitivamente não tem idade para fazer intercâmbio. Bom, e Thiago, e que recado que você deixa aqui para quem acha que está velho demais para fazer um intercâmbio? Vamos lá, vou dar um recado simples. É assim, não tem que achar que está velho, só tem que começar, né? Só tem que começar do jeito certo. O problema não é a idade, o problema é começar do jeito certo. Se você hoje tem 40 anos de idade e quer fazer um intercâmbio, não tem problema fazer com 43, com 44, mas desde que faça do jeito certo, planejado do jeito certo, comprando um curso que você se adapte, não vai ter problema algum. Mas realmente não tem idade, é fazer do jeito certo. Que legal, Thiago. Muito Gostou? bom. Adorei. Nossa, muito bom saber um pouco da sua história, saber um pouco da sua experiência. Um pouco de mim, com assim, certeza. Né? Aham. Muito bom mesmo. E eu queria, encerrando aqui, Thiago, agradecer novamente pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito bom saber de tudo sobre esse projeto seu social. Siga em frente, eu acho que tem muito que dar certo, já deu certo. Então, se Deus quiser. É isso aí. E vamos mudar vidas, né? Vamos ajudar mais pessoas, a realizar esse sonho do intercâmbio. E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um podcast aqui do GA Cast. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E não deixe novamente de nos acompanhar aqui nas redes sociais. E aguarde os próximos podcasts, que vem mais coisas boas por aí. Posso fazer meu jabazinho aqui? Faz. Antes de encerrar, siga Claro, meu Instagram lá, Thiago Idavino, para quem quiser saber de planejamento, de intercâmbio, tiver curioso para saber como é, eu dou muita dica, eu ensino o pessoal a como fazer gastando pouco, tá? Siga lá, @Thiago Idavino. Fechou? Fechou, gente. Obrigada. E mais uma vez, para você que quer fazer o intercâmbio, tem o sonho aí e que acha que é impossível, não é impossível. Intercâmbio muda a vida, gente. Então, partiu planejar o intercâmbio, gente. Bora lá. Tchau, tchau.